desligada. Se quiser deixar desligada, tudo bem. Mas se vocês puderem ligar, eu agradeço para eu ver a carinha de todo mundo. É, Como a Maia me apresentou, eu sou líquida. Eu moro aqui no Distrito Federal, que eu acho que está longe da maioria de vocês. E além de ser o lugar onde todos os políticos trabalham, onde a gente tem o Congresso, a Câmara, também é um lugar de onde nascem a maior parte das nascentes do Brasil. Então, eu estava até falando com a Helena, que é um lugar que tem muita cachoeira, muita água, e de onde nascem muitos dos mistérios das histórias de encantados do Brasil. E, para começar, eu queria puxar uma música com vocês. Ela é fácil e curtinha, e aí vocês vão escutando e quem quiser ir repetindo também comigo, pode repetir. Mesmo que seja, por exemplo, eu sei que a turma que está na sala de aula talvez deixe o microfone desligado. Tudo bem, pode deixar desligado, mas eu vou estar vendo a boquinha de vocês se mexendo, então dá para ver que vocês estão me acompanhando. Beleza? Eles estão subindo do almoço, tá? Tem uma turma aqui que Ah, está esperando e uma que está subindo do almoço. Ó, bonjour! Eita! Pode dizer? Bonjour! Prof, você acha que vocês demoram mais quantos minutos para vocês se acomodarem? 2 minutos no máximo. 2 minutos no máximo? Certo. Eu vou puxar a música que eu vou puxar agora, que eu vou puxar ela no final também. E a gente vai indo tranquilo, que acho que dá o tempo de vocês se acomodarem. Tá bom? Que eu vi aqui que também tem outra turminha que vai sair 11h50 para a gente ter tempo. Tá bom? Então, ó. Ô, passarinho, me ensina a cantar. Na melodia da sua fala, eu também quero rimar. Ô, passarinho, me ensina a cantar. Na melodia da sua fala, eu também quero rimar. Ô, grão de areia, me ensina a cantar. Na melodia da sua fala, eu também quero rimar. Então eu uso essa música às vezes para me comunicar e para falar com vários outros seres que falam outras línguas. Porque hoje a gente tem esse nome bem bonito da oficina, né? Que é grandão. Mas o que que isso significa? O que que eu vim fazer aqui, né? Com vocês? Eu vim também. Agora eu vou compartilhar minha tela. Ó, o nome bonito da nossa oficina. Vocês conseguem ver bem a tela ou tem coisas na frente? Tem muitas coisas na frente. Como é que tá? Não? Tá bom. É, Ecologias imaginárias, narrar de outra forma com materiais reciclados. O que que isso significa? Isso significa que eu vim ensinar como é que a gente pode se comunicar com outros seres, como por exemplo esse instrumento aqui. Ele é feito de uma cabaça, uma sementona gigante, que tem várias sementinhas pequenas dentro dela que fazem barulho, uma madeira e colas naturais. E toda vez que eu canto com esse instrumento chamado maracá, eu me comunico com ele também, ele me ajuda a me comunicar com as pessoas. E se eu estou me comunicando com ele, eu estou me comunicando com essa semente, eu estou me comunicando com essa madeira. E a gente consegue se comunicar com todos os seres à nossa volta. Com os rios, como eu falei, eu moro num lugar que a gente tem muitas nascentes. E eu consigo aprender a língua da nascente, a língua das folhas, dos bichos, da pedra. Só que
eu preciso ter escuta e atenção, porque eles usam línguas diferentes da gente. A maioria de vocês aqui falam pelo menos duas línguas, né? O português e o francês. E são línguas que a gente aprendeu para se comunicar com outras pessoas. E cada bicho, cada objeto, até a folha de papel, quando a gente mexe, tem o seu som e a sua língua, a sua forma de se comunicar. E tem alguns seres, gente, que eles já nascem sabendo falar a língua de todos os bichos e todas as plantas da natureza e ajudam a gente a se comunicar com os seres da natureza. Talvez vocês já tenham encontrado algum deles, às vezes na vida real, às vezes na imaginação, às vezes nos sonhos, porque eles aparecem também em diversos planos da nossa existência para nos ajudar a nos comunicar, a conhecer. E esses seres, será que alguém consegue me dizer quem podem ser esses seres? O Curupira. O Curupira. E o Curupira é o quê? É uma Uma lenda de lenda. fogo. Uma lenda. Será que ele é só uma lenda? Ele é um personagem. Um personagem. Ele é um personagem do folclore. Para muitos povos indígenas brasileiros, que são os povos que primeiro ocuparam nosso território, o território do Brasil, antes daqui se chamar Brasil, o Curupira, a Caipora, o Macunaíma, são seres que a gente chama de encantados. Eles ficaram conhecidos pelo Brasil, pelo folclore brasileiro, mas para os povos indígenas, eles eram antes uma pessoa, um ser da natureza que era vivo. No caso do Curupira, ele era um menino, ele era uma criança, e ele se tornou uma parte tão profunda, tão profunda, tão profunda da natureza, que ele não morreu. Ele virou parte de toda a floresta. E por isso que ele sabe se comunicar com todos esses seres. Então, para muitos povos indígenas, o Curupira, ele não é só uma história, nem só um personagem. Ele é de fato um ser que existe, mas que não é todo mundo que vai conseguir ver ele. Assim como o Maskelyne, que também é essa figura que está lá vivendo dentro da Amazônia, mas na Amazônia lá mais perto da Guiana Francesa, e que vai ter sido encantado, ter se encantado, ou seja, vai ter virado esse ser que ele não morre, que ele faz parte agora de toda a natureza e que vai conseguir reviver, que vai conseguir se comunicar com todos os seres e que vai proteger a natureza e nos ensinar a falar a língua de todos os seres à nossa volta. Porque a nossa natureza, ela é nossa base, ela é nosso ser e ela é muito farta. Mas a gente também, enquanto seres humanos, tem destruído muitas coisas, muitas árvores. Eu tô vendo que tem aqui algumas mensagens no chat. Eu vou clicar para abrir. Claro, depois a gente mostra sim. A capivarinha que tá aqui, ele tá cuidando da capivarinha do desenho. Por quê? Porque tem muitas pessoas que como eu tava falando, embora nós, os seres foram se encantando e fazendo parte da natureza e fazem parte da natureza até hoje, para que a gente saiba melhor como proteger eles e para que eles sejam protegidos por alguém. Então, tanto o Curupira quanto o Masquelilha vão proteger esses seres. E como eles são crianças que se tornaram encantadas e com isso ganharam essas características diferentes, de ter os pés virados para trás, ter o cabelo de fogo, eles viajam através do tempo e através também dos pensamentos. Então, pode ser que eu sonhe com eles e ele venha se apresentar em um sonho. Pode ser que eu pense neles e eles se apresentem em forma de pensamento para mim. E eu também posso aprender a construir e chamar essas forças da natureza para perto da gente, de diferentes formas.
Eu, por exemplo, no início da gravação, eu estava com a minha outra assistente aqui, que é a Shakira, a minha gata, mas agora ela foi comer um pouco da ração dela, que ela estava vigiando um curupira que eu tenho aqui em casa. Eu vou mostrar ele para vocês. Vou parar de compartilhar para minha tela ficar maior e depois eu volto a compartilhar de novo. Olha só, esse curupira que eu tenho aqui em casa. Ele geralmente fica nessa parede aqui atrás de mim, penduradinho, porque ele fica conversando comigo. Minhas gatas conversam muito comigo, e se ele fica no chão, elas querem muito brincar com ele. E ele me ajuda a coletar vários materiais para eu criar outras coisas. Então, aqui embaixo, ó, se eu abro aqui o narizinho dele e dou uma puxadinha, eu consigo ter vários lacrezinhos de latinha. Vocês conhecem esses lacrezinhos? Sim, né? Eu junto eles para eu conseguir. Deixa eu balançar para ver caindo aí, ó. Ai, pronto. Porque eu junto esses lacrezinhos para eu conseguir criar vários outros seres para viverem aqui comigo também, ou criar outras obras de arte, porque esse curupira ele seria feito do que as pessoas normalmente chamam de lixo. Olha só a cabecinha dele, os olhinhos dele. Tudo isso as pessoas teriam jogado no lixo, chamado de lixo. Mas o que que é o lixo, gente? Alguém consegue me responder o que que é o lixo? Lixos as pessoas chamam de coisas que a gente usa e são descartadas, como se não tivesse mais nenhum tipo de função. Exatamente. Então, vamos supor esse papel bem aqui. Ele é lixo aqui na minha mão, Não. mas se eu amasso ele e jogo ele junto com várias outras coisas, ele vira lixo? Sim. Sim. Então, sou eu que estou criando lixo, não é? Sim. Todos nós criamos o lixo. E o lixo é uma das coisas que vai destruir a nossa natureza e que vai fazer com que tanto os bichos, os animais, quanto os seres encantados, como o Curupira, fiquem sem casa. Então, vou voltar aqui a compartilhar o slide. Depois eu mostro para vocês. Mostro de novo, Curupira. Pronto. Então, eu consigo também deixar de criar lixo. Em vez de eu criar lixo, eu consigo criar várias artes, como o nosso Curupira, que primeiro foi uma arte, para depois ele virar um ser encantado. Mas primeiro eu vou mostrar para vocês como é que eu transformei ele em arte. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para transformar alguma coisa em arte com os nossos resíduos é saber separar eles entre os resíduos secos e os orgânicos. Ou seja, das coisas que a gente vai utilizando, por exemplo, o nosso curupira, ele é feito, a carinha dele toda é feita dessa lata bem aqui, ó, de que boa. Então, essa lata de que boa, eu uso todo o produto de limpeza e depois ela me deixa esse resíduo, que eu posso transformar em lixo. Mas quando eu olhei e fiquei assim, ah, olha, desse jeito, parece tanto um narizinho e dois olhos, que eu acho que ela pode virar um outro bicho. E eu decidi guardar. Por quê? Porque estava separado dentro do meu saco com todos os meus lixos secos, que são plásticos, papéis, madeira também, dependendo, potes de tudo que a gente consome, sacos de todas as coisas que a gente consome, que é diferente dos nossos resíduos orgânicos, nossos restos de comida, as coisas que às vezes podem sobrar quando a gente come uma banana e sobra a casca da banana. Todos esses resíduos orgânicos a gente consegue devolver para a terra, que a terra vai se alimentar e gerar
mais coisas para a própria terra fazer crescer nossas plantas e das plantas os nossos bichos e animais se alimentarem. E os lixos secos, a gente não consegue. Se a gente colocar na terra, eles demoram muitos e muitos e muitos, muitos anos para se decompor e a terra conseguir se alimentar. Então, por exemplo, um plástico desse vai demorar muito mais do que o tempo da nossa vida. Às vezes, o tempo da nossa vida, da vida dos nossos filhos, da vida dos filhos dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos para a terra conseguir se alimentar de um pote de plástico. Então, quando eu separo isso daqui e decido fazer outra coisa, eu também estou me comunicando, estou começando a me comunicar com a terra. E estou me dando o quê? Um material de criação, para eu criar um ser. Que eu já estou, desde o início da escolha da cabeça dele, me comunicando com a terra. A segunda coisa é eu começar a coletar coisas que eu acho interessantes que a gente vê no nosso caminho. Eu tenho um outro amigo aqui, que esse daqui é o Anu. E ele se junta comigo e a gente vira o Anu híbrido juntos. E aí, às vezes, a gente, para eu virar ele, tem que ter toda uma musiquinha, um ritual que vai ficar para outro encontro nosso. Mas a cabecinha dele é feita toda, olha só, de penas, penas de pato, que eu um dia encontrei na rua e comecei a juntar, que nem o nosso maracá é pintado com tintas naturais. Então, são coisas que eu fui encontrando na natureza e que eu fui encontrando lugares para guardar. E aí, o curupira, ele fica na minha parede e ele vai guardando os lacres, né? Eu cortei a cabecinha dele aqui, ó, eu consegui enfiar coisas. Mas ele também serve para eu ter uns pontos de apoio na minha casa, para eu ir coletando coisas, como penas, como lacres, porque essas coisas interessantes, elas vão aparecer no nosso caminho quando a gente não estiver esperando. Como é que eu acho uma pena de um bicho? Eu posso saber onde é que tem um ninho de passarinho, mas nem sempre eu tenho a certeza de que eu vou encontrar isso no meu caminho. Então, eu tenho que estar pronto, atento e escutando para eu saber como encontrar. Algumas coisas são mais fáceis, por exemplo, o cabelo do curupira, ele é todo feito de várias folhas. Então, as folhas é mais fácil eu encontrar no caminho. Essas daqui são folhas bem novinhas de mangueira, porque eu gosto muito dos pés de mangueira e aqui perto, aqui no Distrito Federal, a gente tem muitas folhas de mangueira. E o terceiro passo, então, vai ser deixar a nossa imaginação fazer raiz na nossa cabeça e escutar a voz desses seres. Então, essa daqui é só uma lata? A princípio, sim. Mas eu escutei ela e vi que ela também podia ser uma carinha. Essas folhas, elas eram só folhas? Podia olhar para elas e pensar que elas são só folhas. Mas eu vi que elas podiam ser também o cabelo de um curupira. Deixa eu abrir aqui o chat para eu ler vocês. A capivara que ele estava falando que morreu foi desse slide aqui atrás. Eu vou voltar só para tirar a dúvida de vocês. Foi essa capivara aqui. Mas o que que eu estava falando? Que tem muitas pessoas que maltratam os bichos, tanto na natureza quanto fora dela. E aí, tanto o curupira quanto o masquilile ajudam a cuidar desses seres. Às vezes a gente pode machucar eles até sem perceber, como por exemplo, isso que eu estava falando do lixo. Por que não produzir lixo, decidir não criar lixo é uma forma de se comunicar com a natureza? Porque esse lixo vai voltar para a natureza de alguma forma. E tem muitos bichos que vão comer esse lixo e morrer por isso. Então, a gente decidir tratar o nosso lixo de outra forma e não criar ele, transformar ele em outras coisas, é uma forma de eu estar cuidando desses bichinhos que estão morando lá longe de mim. Então, o Curupira está aqui cuidando dessa capivarinha, né? Ela não. Eu acho que talvez ela possa ter comido um negócio de plástico e ele tá aqui, ó, fazendo uma mágica, uma magia nela para ela se recuperar e ficar bem de novo. Vou voltar lá vou ir lá para frente onde é que eu tava.
E aí, de novo. Então, como é que as primeiras coisas, né, para criar, por exemplo, como esse curupira que eu fiz aqui, separar os resíduos secos e orgânicos com secos, como a minha caixa, a minha lata de que boa. Eu fiz essa cabeça, né? Coletar coisas que a gente vê que são interessantes no nosso caminho, como, por exemplo, da própria natureza, que eu dei o exemplo das penas, da do meu anu, que tá aqui, como o cabelo do curupira. E terceiro, deixar a imaginação fazer raiz e ouvir a voz dos encantados e também de todos esses seres. Como, por exemplo, eu falei que eu usei aqui para o curupira a folha de mangueira. Por que que eu usei a folha de mangueira, gente? A folha de mangueira, ela tem um som quando o vento bate nela. E quando o vento bate nela, prestando muita atenção, ficando muito em silêncio e escutando bem o cheiro dela, eu percebi que ela podia proteger a gente e limpar o nosso ambiente de energias que são muito densas. E aí eu falei, ai, o curupira também é um bicho de proteção. Eu acho que ele vai gostar muito de ter a cabeça dele feita de folhas da mangueira. E aí eu decidi pegar isso porque o quê? Com esse silêncio, esse cuidado, eu comecei a escutar também a folha da mangueira falando comigo. E aí agora eu vou mostrar para vocês um pouco aqui de como é que eu construí esse curupira do zero. Hum. É, Então, a lista de materiais eu passei para as professoras de vocês, mas qualquer coisa depois vocês podem, por exemplo, quem está vendo a aula sem estar com as professoras, se depois vocês pedirem para elas, vocês podem conseguir as listas. E aí, qual que é a minha sugestão, né? Do mesmo jeito que eu deixo aqui o meu curupira na minha parede, grudadinho para eu ir coletando os meus lacres de latinha, que no futuro vão virar outra obra de arte, de vocês conseguirem, se as professoras quiserem, né, construir um curupira desses para vocês irem coletando outras coisas também. Algumas sugestões. Esses lacres de latinha, tampinhas de garrafa, são coisas que são ótimas para construir coisinhas, desenhos, animais, personagens e seres encantados. Então, quais os materiais que eu usei? Um punhado bem servido de folhas do meu território, no caso aqui no DF eu falei para vocês, né, que eu usei as folhas de mangueira, um pote de quiboa, papelão. Aí, o papelão, eu tô usando ele como essa minha base aqui atrás, ó, é papelão. Então, pode ser uma caixa média, pode ser só uma folha de papelão. Eu encontrei muito isopor no meio da rua, sendo jogado fora. E aí eu recolhi esse isopor sendo jogado fora. Eu, aqui perto de onde é que eu moro, tem uns lugares de construção e de conserto de carro. Então eles estavam jogando fora esses negócios de isopor aqui. E aí eu fui lá, peguei do lixo deles e trouxe. Duas tampas de garrafa PET, que são. Eu usei no caso de água com gás, que são os olhinhos que eu vou colocar aqui. Tesoura, cola quente. O estilete eu usei para cortar a negócio da Quiboa, o pote da Quiboa. E tintas, vermelha, amarela, preta e roxa ou azul, que são para alguns detalhezinhos. E aí, Uma qual o meu passo? pergunta. Oi. A reunião ela tá sendo gravada? Tá Porque sim, tá sendo tá sendo gravada. você vai mandar em algum lugar? A video era disponível no canal YouTube de IFPROF. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, então, depois de eu colher esses materiais, olhar para eles com criatividade, imaginação, no caso do curupira, foi cortar o meu pote de quiboa.
Então, como é que eu cortei ele? Sempre com muito cuidado, como eu disse, nesse caso eu usei um estilete e com a ajuda de um adulto, para a gente não se machucar. Ainda mais no caso do pote de quiboa, essa parte aqui de baixo, ela é muito dura. Então, às vezes é até bom a gente cortar tudo aqui. E aí, por que que eu deixei aqui aberto? Justamente para eu conseguir usar ele como um pote de eu recolher coisas depois. Então, eu cortei aqui, eu deixei essa parte de trás grande, porque aqui, né, nele vocês conseguem ver que os cabelinhos de trás eles ficam bem altos. O cabelo fica mais alto porque eu deixei essa parte aqui alta também. E aí eu cortei também. Essa foi a primeira opção de boca que eu fiz para o Curupira, mas depois eu cortei outra opção de boca. Essa daqui foi a opção primeira que eu fiz, ó, que era para ser uma boca fechadinha. Mas eu achei ele muito sério e eu falei, não, eu vou fazer uma boca sorrindo. Mas desenhar no papelão, né? Ou no isopor. No caso, eu achei o isopor na rua. E aí, como ele dava mais volume, eu escolhi o isopor, mas também pode ser de papelão. Eu desenhei nele e fiz o recorte. Recortei daqui. Isso. E recortei. Depois que eu recortei, que eu tô com as minhas coisas recortadas, eu comecei a pintar os materiais. Então, o papelão, aqui foi a primeira mão que eu dei no papelão, para pintar ele, deixar ele pintadinho. As folhas eu também recolhi elas e pintei. Aqui as folhas eu pintei com essas tintas que elas são de spray, porque eu achei mais fácil. Mas elas também podem ser pintadas com a tinta de pincel. É, as folhas, a gente sempre precisa, de novo, escutar elas mesmo. Pegar, tocar. Porque se a folha for muito fininha, ela não vai aguentar a tinta. Não vai pegar a tinta, vai sair. Mas se a folha for mais grossa, aí a gente consegue pegar e pintar e dá tudo certo. E aí depois eu vou começar a juntar os meus materiais. Então, essa daqui foi a primeira junção que eu fiz olhando as tampinhas, a cabeça, a boca. Alguns amigos meus que viram eu fazendo até falaram que eu só mostrei assim primeiro a caixa, o pote de que boa e falei: "Gente, olha, vai virar um curupira, olha a carinha dele já aqui". Aí as pessoas: "Ué, onde é que você tá vendo uma carinha?" Aí eu: "Ué, bem aqui a carinha dele, olha só". Por quê? É um jogo de atenção, da gente estar sempre atento de como a gente pode criar as coisas. Então, essa foi a primeira junção. Aí depois aqui, ó, já com o fundo pintado. Aí a base aqui do olhinho também foi o isopor cortado, cortadinho. E aqui, quando eu comecei a colar os primeiros cabelinhos dele. Ó, aqui tava só os cabelinhos da frente, sem os cabelinhos de trás. E aí, tudo isso, gente, eu fui colando com cola quente. Então, e aqui também pintando. Parte aqui foi pintado com tinta, e dentro da boca, como tem mais detalhes, eu pintei com caneta permanente, canetinha. E por último, pintei e colei as orelhinhas dele. Aqui ele já tá com todo o cabelo dele e toda a base dele para eu colocar na parede. Outra amiga minha fez em casa e deixou lá com ela, só também aqui a parte da que boa. E ela pegou e colocou logo a que boa com os olhinhos e os cabelinhos na base também. Mas eu gostei mais dele assim, com a boquinha e com as orelhas. Eu até acho que ele fica um pouquinho. Não é assustador, ele fica com a carinha de travesso, né? E aí, eu tô tentando ver se tem mensagem aqui, pronto. Que ele fica com essa carinha de travesso dele, que eu acho que é justamente a ideia do Curupira. Por quê? O Curupira, ele é bom pra natureza? Ele é bom pra natureza. O Masquilírio, ele é bom pra natureza? Ele é. Mas ele tá sempre atento para se alguém estiver fazendo mal. Então, ele tem essa cara de que vai fazer travessuras e vai assustar as pessoas que fizerem algum mal. E aí, depois disso tudo, eu tenho o meu Curupira pronto, enquanto arte. Mas para ele virar um sei que eu converso, um sei que as minhas gatas conversam, eu
preciso também encantar ele. É que, como eu disse, né? Com a nossa imaginação e com a escuta de todos os seres, não há limite para o que a gente pode criar. Então, aqui, ó, várias coisas que a gente pode criar, vários bichinhos que a gente pode criar com materiais que a gente, em vez de transformar em lixo, a gente vai transformar em arte. Uma tampa, uma garrafinha de água normal, que vira um polvo. Isso daqui a base é de papelão, e aí a pessoa foi colando, ó, várias tampinhas de alumínio em cima dela coloridas, que mesmo que se fossem da mesma cor, era só a gente pintar, que iam ficar desse jeito. Aqui que eu falei para vocês que as tampinhas de refrigerante podem ser usadas para construir várias coisas. Elas viraram essa arara, que é um bicho que, inclusive, é muito maltratado e muito capturado. Então, para a gente lembrar também desse cuidado que a gente tem que ter com as araras. O peixe também, né? Que nem é o outro bichinho aqui, a galinha. Cheio, ó, feito de lacrezinhos e de tampinhas. Aqui também, ó, é um cavalo marinho com várias coisinhas recicladas. Então, ó, a escova, uma caneta velha, potinho de Kinder Ovo, tudo isso foi usado aqui para construir esses bichinhos. A arara ficou bem bonita mesmo, né? Sem a boca me lembra um elefante. O cavalo marinho também ficou bem legal, né? Aqui eu acho que parece até uns óculos. E aí, no final da construção de todos esses bichos, e no final da construção desse curupira, eu também, depois que eu coloco ele na parede, eu canto para ele conseguir ganhar vida e se comunicar comigo e me ajudar a sonhar e a imaginar outros seres e coisas que eu posso criar com ele. E aí a musiquinha que eu cantei com vocês lá no início, que eu queria cantar com vocês agora no final, que todo mundo me acompanhasse. Então eu vou cantar uma vez aqui, tudinho, e depois queria que na segunda, a primeira vez eu falei que não tinha problema, né? Não abri o microfone, mas na segunda quem quiser abrir o microfone para me acompanhar, eu vou achar bom. Eu não sei se para vocês está muito alto o som do maracá. Mas eu vou bater eles e quem quiser bater palma junto comigo, pode também. Fechou? Deixa eu ver aqui o chat. Não dá para ouvir? Se eu faço aqui? Deu para ouvir melhor? Dá pra ouvir, mas tá bem. Tá bem baixinho. Tá bem baixo, Maracá. Tá bom. Vou tentar bater mais forte. Fechou? Tá. Vai ficar então mais. Tava com medo de ficar. Era muito alto, tá baixo? Olha só. Acontece. Vou começar e na segunda vez vocês vêm comigo. Ô, passarinho, me ensina a cantar. Na melodia da sua fala, eu também quero rimar. Ô, grão de areia, me ensina a cantar. Na melodia da sua fala, eu também quero rimar. Ô, curupira, me ensina a cantar. Na melodia da sua fala, eu também quero rimar. Agora todo mundo. 3, 2, 1 e. Ô, passarinho, me ensina a
Na melodia da Dia da sua fala. fala, também quero rimar. Oh, Oh, grão de grama de areia, areia, me me ensina ensina a a cantar. cantar. Na melodia E a da da sua sua fala, eu também quero quero rimar. rimar. Oh, Oh, Curupira, Curupira, me me ensina ensina a a cantar. cantar. Na melodia Melodia da da sua fala, eu fala, também quero rimar. eu também quero rimar. Bem, galera. Ô, tia, eu não consigo ver a letra da música, não tô conseguindo. Não, Não tá aparecendo para vocês compartilhada a tela? não, é só pra mim que eu cliquei em uma coisa aqui que eu tive que sair, aí eu não tô conseguindo mais ver. Tá, eu não sei. Deixa eu parar de Na verdade, compartilhar. tá aparecendo, mas tá bem pequenininho e não dá pra ver. Entendi. Acho que às vezes você aumentar a tela vai ficar maior. Olha só, agora no final, minha companheira, minha assistente, eu cantei, ela voltou. Eu vou parar de compartilhar aqui para mostrar para vocês. Minha companheira, eu cantei, ela veio ficar pertinho de mim. Que Essa é a lindo. Shakira, quem não tinha visto no início, que vigia o Curupira aqui em casa. E eles se protegem juntos, né? Gente, e aí? Quero escutar se vocês têm dúvidas. Dois, tem dúvidas, top. Vamos escutar as dúvidas primeiro, então. Prof, Mariana? professor Franco, eu não consigo escutar vocês. Eu não sei se o microfone tá ligado ou não, mas eu não consigo escutar. Que eu acho que você tá falando, eu tô vendo sua boca se mexendo, mas eu não tô ouvindo nenhum som. Qualquer coisa, se você quiser. Não, não tô ouvindo nada. Mas pode digitar que eu vou respondendo. Se você quiser ir escutando as perguntas e digitando, pode ser. Perfeito, então. Mariana, enquanto eles estão ali digitando as perguntas, me diga essa pergunta. É, pode botar a letra da música no chat pra eu ver? Posso botar a letra da música no chat. Ai, só um instantinho. Acho que o prof está digitando ali a dúvida. Renata, quer perguntar? Renata, eu também não tô te ouvindo. Ai, você também tem um gatinho? Digita para mim no chat o nome dele. Quem tem bichinhos, acho que a gente consegue saber como eles se comunicam com a gente de várias formas, né? Que não são formas na nossa língua como humanos, mas que mesmo assim deixa e é uma comunicação que a gente entende quando a gente tem cuidado, né? Ô tia, eu tenho três gatos e a que é mais extrovertida, né? Que gosta de ficar mais perto de pessoas. É normal ela me dar cabeçada pra eu fazer carinho nela? Elas ficam me dando É. cabeçadas. É o jeitinho deles de pedir carinho. E é isso, quando a gente vai convivendo com os bichinhos, a gente vai entendendo a forma deles. E os bichos são mais fáceis da gente entender a comunicação deles, né? É mais difícil a gente entender, por exemplo, a comunicação da água, a comunicação de uma folha, a comunicação de uma pedra, a comunicação de um pote de plástico. Mas se a gente vai olhando e vai prestando atenção e aprendendo a escutar, com calma, com atenção,
todos esses seres vão se comunicando com a gente também. E foi escutando, por exemplo, os passarinhos que eu fiz essa amizade com o Anu, né? Ele era, eu, nessa época eu também não tinha bichinhos em casa, mas eu via e escutava muitos bichos na rua e muitos pássaros. E o Anu, ele comunica a gente muito quando tem perigos perto. Então eu ficava tendo atenção nos pássaros, e esse pássaro preto sempre me avisava de situações de perigo. E aí eu fui encontrando essa forma de construir ele aos poucos. Essa máscara dele aqui, ó, toda é feita de outro material reciclável que é o papel machê. Como é que a gente constrói papel machê? A gente junta todo o papel que a gente não usa, deixa de molho corta ele bem pequenininho, bem pequenininho, bem pequenininho, deixa ele de molho na água de um dia para o outro, com bastante água, e depois pega um liquidificador e bate tudo. E ele vira uma pasta, que eu misturo com cola e deixo secar, e eu consigo misturar e construir qualquer coisa que eu quiser construir. O Prof. Franco já colocou algumas perguntas, ainda vai colocar, vai tentar falar. Enquanto é, ele tá ali, tem gente que tem mais perguntas. Não, eu entendi tudo direitinho. Top. Vou mostrar para vocês aqui enquanto. Professor Franco, se você ainda tiver perguntas, estiver digitando, eu acho que você estava respondendo as perguntas deles por aí, né? Massa. Mas se puder escrever um pouquinho para compartilhar um pouquinho com a gente, o que que eles estavam perguntando por aí. Então. O que que é legal também a gente pensar, gente, que a outra professora que teve com vocês, ela ensinou vocês e trouxe muito de como a gente consegue escrever as nossas histórias. E essas histórias, elas vão exigir da nossa imaginação, da nossa forma de criar. E todas essas formas de criar, elas vão sempre pedir essa atenção e a escuta. Então, na escrita, eu vou primeiro me escutar e prestar atenção em mim para colocar no papel. E quando eu for desenhar esse meu personagem, como cadê? Foi a. Ai, ela não tá aqui? Que tava conversando comigo no início. Foi a Helena, não foi, Helena, que você tava conversando comigo? Aham. Aí me mostrou. A Helena me mostrou os desenhos dela, dos personagens, um pouquinho, bem rapidinho. Depois que eu desenhar esse personagem no meu papel, se eu estou separando esse lixo, se eu estou olhando na rua, eu consigo depois criar ele em 3D na minha casa. Em 3D Legal. assim, né? Que nem o Curupira, ele tá aqui em 3 dimensões, né? Sim. É, ele bonitinho. E, e essa criação é para a gente se aproximando dele. Massa. Aí a última coisa que eu ia mostrar para vocês foi que eu mostrei para vocês do Anu, foi de como quando eu converso com ele bastante, como ele se apresenta para mim. Aqui ele, eu e ele, juntos, e eu e ele juntos de novo. Ah, E aí pedi para os professores, prof, se vocês decidirem, né? Eu passei a lista de materiais, como eu disse para vocês, depois construir, que poderia ser construído depois, que eu imaginei que não ia dar muito tempo durante a nossa oficina. O que que eram aqueles negócios metálicos na primeira foto? Vou terminar aqui e eu respondo. Quem quiser construir as salas de aula que puderem construir depois, manda uma foto para Maia, eu vou pedir para Maia compartilhar comigo depois. E quem quiser também fazer em casa, fazer com os pais,
junta os pais para construir e às vezes deixar em algum lugar da casa, em algum lugar do quarto, que é justamente para vocês terem esse material para a gente construir cada vez mais seres encantados para proteger a nossa natureza pelo mundo. Sim. E aí, o que que eram aqueles negócios metálicos na primeira foto? O Anu, gente, ele me ensinou que eu tô falando aqui da gente se comunicar tanto com as coisas da natureza, as folhas, as plantas, mas que também os outros materiais da natureza também são coisas que se comunicam com a gente. Então, o plástico ele veio da natureza. O metal, ele veio da natureza. A gente, enquanto seres humanos, foi trabalhando esse material até ele ter essa forma e essa rigidez e a gente usar para as coisas que a gente utiliza, mas tudo veio da natureza. Então, com todas as coisas, a gente consegue se comunicar. E o Anu foi me ensinando isso e me apresentando formas de me comunicar com outros seres tecnológicos também. Como isso daqui, por exemplo, é um radar que depois ele foi aparecendo para mim e ai, parei de compartilhar sem querer. Que eu fechei a tela e aí ele parou. Deixa eu ver aqui. Esse outro bicho. E esses daqui são outros radares, junto com o passarinho preto que fica aqui. Esse daqui sou eu junto com a Nu. Quando eu coloco a máscara e canto, a gente vira esse ser só. E aqui o Anu no meu ombro. E aí, com a ajuda da comunicação com eles e com todos os seres, vão me aparecendo esses radares para proteger a natureza. E aí, o que que eu quero construir no futuro, gente? Que o Anu vai me ajudar aí. Várias máquinas bem bonitas para colocar nos rios. Eu falei que eu moro numa região de muito rio, né, e muita nascente, para a gente conseguir limpar os rios com essas máquinas. E eu trabalho numa escola que a gente tem um rio que atravessa a escola. E esse rio é muito poluído. Então, o primeiro lugar que a gente quer construir essa grande máquina para limpar o rio é lá na escola que eu trabalho junto com crianças que também têm a mesma idade de vocês. Eu dou aula para quartos e quintos anos. E aí, junto com a Nu e com essas máquinas, a gente quer construir essas formas de limpar os nossos rios. Porque também é uma forma da gente declarar o nosso amor para eles. A água declara o amor dela pela gente em tantos momentos, né? Quando a gente bebe ela e ela hidrata todo o nosso corpo e deixa a gente seguir vivo. Ela compõe 70% da parte do nosso corpo, das partes do nosso corpo. E todas essas partes que ela ocupa do nosso corpo e faz a gente se manter vivendo, são formas dela declarar o amor dela pela gente. E a gente conseguir limpar os rios, para mim e para outros bichinhos, também é uma forma da gente declarar o nosso amor por ela. Eu trabalho na Escola Parque e da Natureza, do Núcleo Bandeirante. Aqui no Distrito Federal, a gente tem uma série de escolas que elas são só com a grade de artes, educação física, que são as escolas Parque, e tem a minha que é especial, que é a Escola Parque da Natureza, que tem a parte de sustentabilidade. Então, numa parte do dia, os alunos vão para a aula deles normais, as aulas de português, matemática, ciências, né? No caso, eu dou aula de manhã, então os alunos têm a aula deles normais à tarde, de manhã eles ficam comigo. Eles fazem 4 aulas. Os professores que estão comigo e que dão aula para os mesmos alunos que eu são os professores de lutas, de natação e de manejo sustentável do solo, para a gente aprender a plantar, colher, que massa. E eu dou aula de teatro. E aí, nas aulas de teatro, a gente geralmente cria histórias sobre a Terra. E que legal, Alice, que você estuda numa escola Parque do Rio. As escolas Onde, Parque, né? onde que você dá aula de teatro? Na escola Parque.
E aí, essa escola parque é aqui do Distrito Federal, num bairro chamado Núcleo Bandeirante, por isso que ela é a Escola Parque da Natureza do Núcleo Bandeirante. E ela é, pelo que eu saiba, a única escola parque e da natureza que existe no Brasil. Existem escolas parque aqui no Rio de Janeiro e na Bahia, que são escolas públicas também. E aí são escolas que a gente aprende todas essas coisas mais voltadas para a arte, para o corpo. Eu nasci no Distrito Federal, gente, nesse território que tem muitas nascentes. Olha o cachorrinho da Malu ali. E eu corri um pouquinho com conteúdo que eu sei que alguns de vocês tinham que sair, né? Então, é, queria muito agradecer vocês pela atenção, por terem ficado aqui comigo até agora. É, Aí, prof, a Maia e o pessoal da embaixada que estão com esses registros. Eu compartilhei com eles também as listas de materiais e esse documento que eu apresentei agora. Então, acho que o vídeo deve ser enviado para vocês um pouco depois, mas tanto a lista de materiais quanto a apresentação já estão com eles, e aí isso vocês já podem ter acesso agora mais rápido. As crianças também, quem está aqui só, quem está em casa ainda assistindo, olha a Shakira querendo ir pro Curupira. Ela fica doidinha com ele. Eles vão lá, eles ficam sendo amigos. É, E falar para vocês, ela é muito curiosa, e falar para vocês continuarem criando e produzindo muitas coisas para a gente se encontrar no futuro, criando coisas bem legais para proteger nossa natureza também. Espero ver os resultados de vocês no futuro e qualquer coisa podem, se tiverem alguma dúvida ou que vocês produzirem que quiserem me compartilhar, só enviar para a Maia que eu vou pedir para ela encaminhar para mim também. Tá Os bom? materiais que você disse que você usou para fazer o curupira, são esses os materiais principais que a gente vai ter que usar para fazer o trabalho? É, Então, essa mochila está na minha oficina. Aí eu sei que o que vocês vão ter que fazer depois dos desafios do Ecolab são diferentes mesmo. Tchau. Os alunos tiveram que sair, tá? Tchau, gente. Obrigada pela Muito atenção. obrigada, Liquida. Foi muito interessante, gostei muito. Foi muito criativo. É, Maia, se você souber de amanhã, né? Se tem alguma escola também que tem essa necessidade, ou de sair mais cedo, etc., e conseguir me comunicar, que aí eu também Tá, faço esse mesmo passarinho. esquema. Não, enfim, né? Cada escola tem a sua dinâmica, acontece. Mas aí, o que você conseguir saber e me comunicar, que aí eu vou fazendo isso, assim, de contrair o tempo, dilatar o tempo, ir mais rápido e mais devagar, tá bom? Tá perfeito. Muito, muito obrigada, Liquida. Até amanhã. Obrigada. Obrigada a vocês que ainda estão comigo aí também. Boa aula para vocês à tarde, almocem bem.